a gente terceiriza para o número a responsabilidade se ele tá bom ou tá ruim. Se ele vai dar certo ou vai dar errado. Parece que a gente perdeu um pouco de uma ousadia publicitária de fazer do jeito que a gente acha que tem que ser feito. E o número ajuda a compor isso, a entender isso, a distribuir isso. E não como assentar um debate de gente. Pô, isso aqui virou lambeção, mas assim, eu assino embaixo demais. E eu falo como um profissional de dados. Eu assim. também. Oi, eu sou Daniel Gnesi, eu sou fundador da Uncover e esse é o Marketing Measurement Talks, o primeiro podcast brasileiro no qual a gente discute com as lideranças de marketing o uso de tecnologia, dados e inteligência artificial no setor. A gente está conversando com as principais lideranças que estão usando o estado da arte de mensuração e tecnologia para transformar o setor. No papo de hoje, a gente vai falar com o Guido Sarti. O Guido é o diretor de BI da Galeria, uma das agências que mais cresceu no Brasil nos últimos anos. E ele é um cara muito interessante, porque ele já passou por agência de propaganda, por veículo e por anunciante. Então ele consegue trazer uma visão muito crítica e foi isso que a gente fez no papo de hoje. A gente falou sobre o uso correto de dados, sobre como que a gente interpreta a métrica para além de querer a verdade do dado e sim o que a gente quer com esse dado. Foi um papo super interessante que eu acho que vai ajudar todo mundo a aterrissar uma discussão que está muito teórica em questões práticas e críticas sobre como que a gente pode abraçar os dados e tirar o melhor deles para o nosso marketing. Guido, obrigado por vir falar com a gente. Vou começar assim. Sempre que eu falo que eu trabalho com marketing, dados, marketing analytics, isso não significa muita coisa porque hoje, dentro de marketing e dados, tem diversas disciplinas, né? Você hoje é o head de dados da Galeria. Lá dentro, como que você organiza o setor de dados? Quais você entende hoje que dados para marketing, dados para comunicação, quais seriam as principais disciplinas? Como que a gente organiza a nossa cabeça um pouco nesse sentido? Boa, obrigado pelo convite. Na verdade, eu brinco que é um sistema quase orgânico. A gente troca o time quase o tempo inteiro. Não as pessoas necessariamente, obviamente, mas a forma que o time está estruturado. Quando a gente começou a agência, era um time de BI normal, onde tem um time ali que faz relatório, faz avaliação. Mas à medida que a gente foi ganhando outros escopos dentro das contas, a gente foi aumentando esse tipo de organização. Hoje, a gente tem 2 times separados, né? Tem um time de engenharia e tem um time de insights. O time de engenharia cuida de tudo que é mais técnico. Então, por exemplo, o CRM que a gente faz para Havaianas fica com o time de engenharia. A parte de atribuição de dados, organização, limpeza, cluster, enfim, também com o time de engenharia, APIs, enfim. E do outro lado, o time de insights cuidando de um aspecto mais qualitativo, relatórios, estudos, avaliações, pesquisas, metodologias novas, por aí vai. Mas sendo bem honesto, eu nem acho que isso é o suficiente mais. Eu já acho que eu estou desenhando ali outras 2 divisões. Porque eu acho que eu acredito muito na especialização da função. É muito injusto você cobrar da mesma pessoa que saiba ler dado, fazer relatório, cruzar API, conectar informação, entender mídia. É impossível. Ninguém vai fazer isso bem feito. Todo mundo vai fazer mal feito um pouco de tudo. Então, estou tentando sempre agrupar e tentar criar por uma regra de especialização. Essa sua pergunta é até interessante que ontem um menino da minha equipe falou algo parecido. Ele, cara, como que eu posso subir de carreira e tal? Porque eu olho os diretores das unidades, né? A pessoa de McDonald's, a pessoa de Itaú, a pessoa de Vivo, de Natura, enfim. E ele fala, os diretores são tão diferentes entre eles dentro da unidade BI. Como que eu resolvo isso? Assim, eu tenho que fazer o quê? Porque eu não consigo nem entender se eu estou entregando tudo que eu tenho que entregar, se eu não estou. E foi o que eu comentei. Eu falei assim, eles são diferentes propositalmente. Uma conta igual a Natura exigia uma pessoa que fosse mais capaz em pesquisa, em análise e metodologia. Uma conta igual a Itaú, eu precisava de uma pessoa que fosse melhor em analytics. Uma conta igual ao McDonald's, eu precisava de uma pessoa melhor em estratégia. Então, a gente foi definindo de acordo com a conta, mas no futuro, e eu acredito muito nisso, eu acredito que vai ter quase um atendimento de BI, né? Um atendimento para essas contas e áreas especializadas separadas. E aí tem de tudo um pouco, engenharia, tecnologia. E faz todo sentido, né? Porque assim, cara, o dia de alguém que trabalha integrando dados, integrando analytics, fazendo dashboard, não tem nada a ver com o dia de quem precisa extrair um insight, comunicar esse insight, né? E eu falo muito assim, o trabalho de você interpretar um dado e fazer alguém fazer algo a respeito disso é talvez maior até do que o trabalho de organizar e analisar esse dado, né? E
Por exemplo, para mim, a habilidade de comunicar insights de dados tá dentro da disciplina de BI, de inteligência, e ela é trabalhar com dado. Só que uma parte de comunicação de insight e tal. Por isso até um pouco dessa divisão que eu fiz. Os meus times de insight fazem ótimas storytellings, fazem ótimos keynotes, eles conseguem contar a história dessa informação. Diferente do meu time de engenharia. Eles conseguem fazer o quê? Scripts muito bem feitos, dados muito organizados, tabelas muito, muito completas. Mas não é para eles aprenderem esse outro aspecto. Eles têm um trabalho quase de biblioteconomia na organização da informação, mas não na leitura dessa informação. Tá. E, ao mesmo tempo que eu tento montar a minha área mais especializada nesse formato, existe um desafio do mercado que é um time meio genérico do mercado. É difícil você encontrar pessoas com essas expertises justamente porque o mercado faz com que a pessoa seja boa em tudo, tente ser boa em tudo. Aí você vai lá, faz uma mega entrevista. Eu mesmo tô com umas 6, 7 vagas abertas, não acho ninguém. E no final você encontra uma pessoa que, na real, ela é uma pessoa de social listening. Ela não é uma pessoa de BI ou de dados. Ela acaba sendo meio solta, é meio frágil isso ainda. Total. Até porque são disciplinas que estão se formando agora, né? Total. Cara, você, dentro de uma agência que atende os maiores anunciantes do Brasil, qual que você acha que é... Onde vocês gastam mais tempo? Qual que é o maior desafio não resolvido, na sua opinião? E que se você pudesse falar, putz, se eu pudesse acordar amanhã com isso mudado na nossa relação com o dado, seria isso que você mudaria? Cara, eu acredito muito numa regrinha que eu até coloco em muita apresentação minha, que é organizar, simplificar para aí criar algum tipo de sofisticação. Normalmente, o mercado inteiro, seja agência, seja anunciante, seja lá quem for, acaba tentando ir direto para a sofisticação, antes de organizar o resto. Antes de organizar, antes de simplificar o dado, para chegar nesse momento. Isso gera um problema enorme, porque assim, a gente quer construir uma base de conhecimento, onde a gente vai planejar as campanhas a partir de determinada informação, de determinada estrutura. Só que quando você volta várias casinhas, o básico da organização do dado não foi feita. Obviamente não vou entrar no detalhe de casos aqui, mas a gente entrou em contas novas, enfim, que o desafio era arrumar taxonomia de campanha, para poder fazer algum tipo de evolução. E quando eu falo taxonomia de campanha, não é só de mídia digital. É de tudo. Taxonomia como a lógica do nome, né? De dar nome às coisas, de organizar o dado dentro da informação. Isso para mídia digital, para mídia offline, para conteúdo, para dados de negócio. Está tudo tão fragmentado, desorganizado, que é muito difícil você criar algum tipo de trabalho. Aí as pessoas comentam muito, não, mas na fase do ETL a gente arruma. Não arruma. É impossível você arrumar o histórico, porque você vai estar arrumando o histórico e continuando errando no presente. Então, se você não arruma o presente, não adianta você arrumar o histórico. Você vai ficar trabalhando no passado. E aí você não consegue usar o dado. Então, para mim, existe esse trabalho que é organizar essa informação toda, que para mim, hoje, ainda é onde se mais gasta tempo. E quando a gente pula para a etapa da sofisticação, a gente erra mais ainda. Porque a gente sofistica uma informação que nem organizada está. Então, a gente cria novas cadeias de informação, novos detalhamentos de informação. E quando a gente para pensar na coleta e na organização de dados para poder criar coisas maiores, criar inteligência, enfim, é um problema algorítmico, assim, é um problema geométrico. A coisa vai piorando em escala. Se você errou aqui e sofisticou esse erro, você sofisticou um erro vezes 5, vezes 10, vezes 15. E você vai criando novas dimensões a um ponto que seja completamente incontrolável. E hoje, para mim, esse é o maior esforço. Resolver esse universo, para que aí o resto funcione bem. Cara, assim, isso é música para meus ouvidos porque... Vocês passam por isso, né? Quando vocês recebem os dados. Super. Na verdade, quando a gente criou a Uncover, a gente queria fazer um automatizador de MMM, a gente falou... Não, automatizador de MMM é um automatizador de integração e harmonização de dados. Não é um automatizador de modelo estatístico. Se você tem um dado organizado, você consegue ler. Isso. E você precisa atribuir sentido semântico para ele e fazer com que, por exemplo, cada API, fazer o ETL... é só fazer o ETL. Cada API tem dimensões totalmente diferentes. Para você fazer todas conversarem, você tem a extração, você tem que transformar, você tem que atribuir sentido semântico. E você não faz ETL no cérebro do analista que colocou o dado de uma forma completamente bizarra. Exato, tem que mudar o processo, né? Pelo qual... Exato. Então, e aí até chegar na etapa final, até tem uma brincadeira, a gente, quando fundou o Uncover, a gente escreveu um manifesto, e eu falava, cara, nossa missão é reduzir a entropia. Eu acho que essa é uma disciplina que a quantidade de dados acelerou bizarro, só que de forma entrópica.
Total. É o trabalho pelo trabalho. É o trabalho pelo trabalho, mais dado, mais dado, mais dado. E agora eu acho que a gente tem a fazer o que na física é impossível, mas a gente tenta fazer, que é reduzir, tirar a entropia desse sistema, né? Organizar e tal, e é um papo muito não glamuroso esse, né? Porque a gente, pô, o legal é falar de tal, mas não adianta nada falar das coisas que vêm depois se você não fizer a parte não glamurosa da coisa, que é o verdadeiro problema, né? Total. Enfim, eu concordo muito com esse aspecto, porque a partir daí a gente consegue criar coisas incríveis. A gente parte muito do princípio inverso, né? Vamos criar uma ferramenta que calcula o dado que vai chegar no resultado incrível, ou vamos usar IA para ler. Só que vai ler o quê? Igual, quantas vezes eu não entrei em reunião, uns dashboards lindos, gigantes, assim, aí eu olhava assim, ó, esse número não faz muito sentido não, né? Aí você olhava, né, deve estar errado. Então, o que adianta o dashboard incrível, estético, bem feito, se o número não diz nada? Não, e acho que, até pegando a última parte do que você falou, cara, usar o dado é difícil, né? Às vezes a gente só quer ter um viés de confirmação, então, ou você só quer um dado para embasar uma decisão que você já tomou. Então, você vai escalando erros, mas se a conclusão final estiver um pouquinho perto da sua crença... É meio Gilbert, né? Exato, né? E o papel do dado, na verdade, é retirar o viés que você tem desde o início, né? E não só confirmar ele. Isso que você falou, eu gostei muito também, de como um erro ali na produção, no processo que produz o dado... Aí você vai estruturar um dado errado, aí você vai rodar um modelo estatístico em cima do dado errado, esse erro vai compounding, e aí a decisão... Não faz mais sentido. Não faz nem mais sentido, né? Lembrei, eu falei, parece Gilbert, porque eu lembrei de uma tirinha, né, que falava isso, assim, que é mais ou menos um lance assim, o que os dados nos dizem para fazer? A gente só tem dados ruins sobre isso. Bom, de qualquer jeito, os dados dizem o que a gente já queria saber? Dizem, então não tem problema não, os dados são certos. Cara, é meio nessa linha, assim, tanto faz. Eu acho que a parte cultural de dado é a mais ingrata, do tipo, ele não tá aqui para te confirmar, ele tá aqui para tipo, tentar tirar o viés. Inclusive, você pode fazer o dado falar o que você quiser. Pode. Eu sempre falo, os dados quando coercitivamente conduzidos, eles te dão qualquer resposta, né? Literalmente igual qualquer tipo de pesquisa. Exato. Quant ou qual, não importa. Pô, legal. Cara, acho que até conectando com esse ponto, posicionamento... Pode falar. Só uma claquete que eu sempre gosto, assim... Você já recebeu um relatório de campanha ruim? Claro. Não, na verdade... Não, a campanha foi mal, foi péssima. Muito difícil. Eu acredito muito em relatórios ruins. Porque se não tiver relatório ruim, você não tem aprendizado e, por consequência, foi um trabalho inútil. E é um pouco nessa linha, né? O dado diz o que você quiser. E aí você trabalha com dados errados, mal estruturados, mal tabelados, para criar um trabalho de sofisticação. E o pior, ainda entra o enviesamento do analista que tem que dizer que a campanha foi boa. Cara, total. E, pô, nunca tinha ouvido esse claquete, mas ele é muito verdade. Até porque, pelo menos como eu vejo, quando eu vejo relatoria de dado de campanha, performance de campanha, eu raramente vejo em termos de performance de negócio. Eu vejo em termos de big numbers de campanha. O CPM caiu. E a própria ideia de ruim e bom não faz sentido. Quando você fala que quando você gerou 50 milhões de impressão, 50 milhões, seems good to me. Assim, sabe? Tipo... E aí a própria... É isso. Qual que é a função do dado no fim do dia quando você só está gerando big numbers para falar que sua campanha foi grande, né? E ainda aguenta a galera somando métricas bizarras, né? Somando alcance ou coisas assim pelo caminho. Então, é um problema estrutural escalável, né? Eu erro em quase todos os cenários até chegar num número que também não faz sentido e tá todo mundo feliz com aquilo. Tem uma cena que eu uso muito em apresentação, que é um trechinho do Irmão do Jorel, que é... Gráficos, doutora Suzana. Eu tenho gráficos aqui. Sobem, descem. Que é isso, assim... Quantas vezes você não entrou numa reunião, um monte de Excel, tabela, número, gráfico, e a conclusão nenhuma, ninguém tem ideia do que está acontecendo ali. Isso é legal, mas é legal. Entrar num War Room cheio de painéis. Eu sou a pessoa mais contra o War Room que o mercado já... Eu não entro em nenhuma. Tanto que sempre que entra um fornecedor, ele fala, não, a gente vai fazer um War Room para acompanhar, não sei o quê. Pra quê? Não, Qual é a utilidade de você entrar e ter um telão gigante com um número aqui que você... Não é explorar, não dá para explorar, não dá para usar. É reduzir a ansiedade no fim do dia, né? Assim. Ou mentir para você mesmo, né? Eu acho que nem é reduzir a ansiedade. Enfim. Cara, total. Acho que o que eu queria te perguntar sobre a galeria a gente vê muito um posicionamento de vocês que vou comentar depois da sua resposta, mas que eu acho muito interessante, de
a gente tenta pegar toda a estratégia de comunicação do cliente de ponta a ponta. Né? Acho que depois, isso está muito relacionado a alguns problemas de dado, mas já vou falar sobre isso, mas eu quero entender primeiro, na prática, o que significa pegar a estratégia de forma integrada e como que vocês abordam mensuração de resultado de campanha. Total. Até em cima da sua crítica, né, de como geralmente é feito, eu queria entender um pouco como vocês fazem. Quando a gente fala de explorar comunicação de forma integrada, é que a gente atende o cliente end-to-end, não importa o que ele queira. Se a gente não tem dentro de casa, no mínimo, a gente vai selecionar o fornecedor e vai liderar esse fornecedor para o cliente. Como eu sou agência, eu não posso citar marcas, mas tem muitas marcas que fazem esse tipo de problema, que resolve o agora, e aí eu acho que tem muito uma relação com outro tipo de métrica, que são as metas curto-prazistas que o mercado anunciante tem, e aí eu já fui anunciante e eu já fui veículo. É muito fácil trabalhar com meta curto-prazista, porque aí a minha relação está 100% relacionada a uma bonificação trimestral, semestral, e dane-se a construção de marca de longo prazo. Essa coisa de consistência, como o Itaú tem, que é incrível, é muito rara. Você conseguir surfar na parte boa e na parte ruim, entendendo que tem uma visão de longo prazo. Uma visão dos próximos 100 anos, do futuro, ou seja lá o que for. Isso é difícil para os anunciantes entenderem. Porque o próprio executivo do outro lado não tem essa percepção, porque a percepção dele está relacionada ao trimestre dele. Totalmente correto, inclusive. Porque o problema é quem definiu a meta. Exato. Então, eu sempre gosto muito desse lance quando a gente para pensar em análise de dados e, enfim, seja lá o que for. Todo o problema é escalável. Desde dado, como eu falei no comecinho, do problema de coletar ele até o KPI final. Claro. O KPI final, ele é sempre mais amplo do que parece. Quando você vai fazer uma campanha, e eu sempre falo isso pro meu time, a função principal deles, antes de tudo, não é entender que melhorar a performance ele está em CPM, CPC, ou seja lá o que for. É entender o desafio daquele cliente de longo prazo e por que ele criou aquela campanha. Dificilmente uma campanha é criada simplesmente para emitir mais cartão. Isso não é o grande objetivo. O objetivo é mais amplo. E o KPI tem que ser desenhado em cima disso. Cara, total. Eu acho que até no nosso dia a dia aqui de Uncover, que lida muito especialmente com marketing mix model, esse é o nosso maior desafio. São os incentivos postos. Por quê? A gente geralmente vai rodar um modelo que vai tentar entender o impacto das coisas na receita, no curto, no médio e no longo prazo. Só que o cara, na receita total, na receita ou nas vendas totais. Só que o cara é remunerado por leads last click, né? Ou seja, os incentivos estão totalmente desalinhados, porque eu estou falando às vezes para ele fazer uma coisa que ele fala, cara, isso vai me gerar leads no last click? Eu falo, não, o modelo não está otimizando leads last click. Que você gera, está otimizando a venda total, a receita total. Eu falo, então não, vou seguir. E a culpa não é dele, eu também acho que ele não está errado. Eu acho que o incentivo posto, né, de não coordenar para o objetivo final de negócio é que está desalinhado total. No fundo, né? Tem um anunciante nosso que a gente mudou o método de atribuição de aplicativo dele para uma regra de cohort. O simples fato de mudar a regra de atribuição melhoraram os resultados em quase 50%. Resultados que já eram muito bons antes. Acho que foi 46%. A gente não mudou o método de coleta, a gente não mudou os veículos, a gente não mudou o produto, a gente mudou a lógica de atribuição e como a gente deveria remunerar cada um dos veículos que estavam trabalhando pra gente. E isso melhorou em 46% o resultado. É bizarro. Mas porque o problema era na meta do final do funil, não era simplesmente, pessoas que baixaram o app, ou pessoas que usaram o produto do app. É mais granular que isso, né? Mais específico que isso. Eu venho conversando com muita gente do setor de marketing e sempre que eu pergunto, qual que é o problema de mensuração, qual que é o desafio, a pessoa traz que o problema é o tempo, né? Ou seja, a gente está trabalhando para o curto prazo e as coisas muitas vezes têm impactos no longo prazo, né? E às vezes o objetivo do cliente... Você deixa de trabalhar para o longo prazo quando todo o seu resultado está no curto, toda a sua meta está no curto. O que eu queria te perguntar é, como que a gente consegue medir melhor esse efeito de longo prazo, na sua opinião? Como que a gente consegue trabalhar métricas que a gente persegue não só o resultado de curto, mas também o de longo? Boa. Eu acho que a gente está encantado pelos cálculos de curto prazo de tudo, mas isso tem muito relação com a forma que a gente tem lidado com o tempo como pessoa. A gente gosta do que é rápido, do que é simples. Quando essa internet está muito lenta, você vai lá e troca ela. Quando seu celular está muito lento, você vai lá e troca ele. A gente gosta da capacidade que a velocidade nos trouxe. E a gente sempre acha que a gente tem menos tempo, menos capacidade, enfim. Justamente por conta dessa relação meio deturpada que a gente tem com o tempo.
E o universo digital acelerou ainda mais isso. Quando a gente compara o digital com outros ambientes de publicidade, o digital traz métricas muito mais rápido. A gente consegue ter em tempo real quase tudo. E isso criou um problema de análise de negócio de longo prazo gigante. Soma-se a metas de negócio muito curtas, soma-se a metas de publicidade e comunicação muito curtas. E a gente entra numa dificuldade de definição do que vale a pena entender. No fim do dia, eu realmente acho que não existe uma métrica que resolva qualquer problema, que resolva qualquer desafio. Existe um mix de métricas relacionadas a você. E isso, inclusive, entra numa outra narrativa que eu sempre debato muito, assim. Sempre que eu recebo um e-mail ou um pedido, tipo, não, mas esse número aqui, ó, ele é bom ou ruim? Minha resposta é frente ao quê? Porque essa métrica é boa ou ruim frente a você. Não existe baseline de mercado, não existe número de mercado. Ah, não, o CPM aqui ó, da categoria de bancos é R$1. E do Itaú tá 90 centavos, chutando qualquer coisa aqui. Isso é bom ou ruim? Não faço ideia, porque esses 90 centavos têm que ser relacionados ao Itaú, não a bancos. Ou frente a Vivo, ou frente a seja lá o que for. A métrica é construída por você, justamente pela individualidade que as marcas têm. Quando você para pensar na forma que um banco comunica, é de um jeito, mas quando você fala do Itaú, do Bradesco, do Santander, cada um tem uma comunicação completamente única. Não adianta eu comparar uma coisa com a outra, porque não é justo e nem faz sentido. Se fosse assim, todo mundo padronizava o que tivesse para padronizar e chegava numa conclusão. Isso até entra numa linha de um debate que eu vou ter esses dias, eu ainda estou tendo, que eu sou muito crítico a pré-testes, pós-testes de avaliação de campanha. Por quê? Como que funciona a lógica básica de uma plataforma de pré-teste ou de pós-teste, ou seja lá o que for? Ela funciona dentro da lógica de literatura, onde ela avalia muitas campanhas, muitos filmes, e vai entendendo o que funciona nessas muitas campanhas, muitos filmes. O que conclui disso? Você pasteuriza a informação. Você pasteuriza a diferença. Dificilmente um filme muito diferente ou uma campanha muito diferente vai bem numa avaliação de pré-teste. Por quê? Porque ela é diferente de tudo que tem no histórico. Isso vale para mídia, isso vale para comunicação de forma geral, isso vale para qualquer métrica. Se o seu histórico é pasteurizado, quando você faz uma coisa muito diferente, ele tende a ser ruim. Por quê? Porque a gente valoriza a padronização das coisas. Não só a gente, como pessoas, valoriza a padronização das coisas, mas os cálculos métricos de quantidade dentro de algum tipo de avaliação, seja lá qual ele for, ele valoriza a padronização. O principal modelo estatístico é regressão à média. Exato, padronização de histórico. Exato. E eu acho que esse é um ponto importante, assim. Ah, não, eu fiz um filme aqui completamente diferente, incrível. Aí você vai lá testar, ele é horrível. Por quê? Porque ele nunca foi visto. E aí eu vou dar um exemplo histórico do passado e antigo. Quando a Apple fez o primeiro filme dela, que é aquela alusão a 1984, ele foi chocante, porque ele era completamente diferente de tudo que tinha sido feito até aquele momento. Provavelmente, numa avaliação de pré-teste, ele iria mal. Porque naquele momento, ele era muito diferente de qualquer coisa. E aí, quando eu volto para essa sua pergunta sobre qual é o KPI ideal e tal, é isso, não tem. Porque a padronização, ela atrapalha isso. Existe uma visão de longo prazo, da onde eu quero chegar com a minha marca, e quais métricas eu posso acompanhar para isso acontecer. E é uma soma delas, é uma mistura delas. Por isso que não é simples, e por isso que nem todo mundo quer trabalhar com análise de dados, porque não é algo, tá aqui, ó, de 1 para 2, chegou, tá perfeito. Não é. Cara, pra mim, eu não te conhecia tão bem, eu tô entendendo como você pensa dado, e é diferente porque é diferente do que as pessoas querem, né, do dado. As pessoas querem o dado pra ter a verdade, né, e eu acho que a forma como você pensa é muito mais, tipo, interpretar qualitativamente a métrica. Como essa métrica foi gerada e o que ela significa de fato. Ficar comparando CPM, não. O que você quer? Na verdade, eu queria crescer a todo custo. Tá. Então, o CPM talvez um pouco maior, tudo bem, né? Exato. Não, quero... Então, eu acho que o que eu tô pegando aqui muito da sua fala é o seu jeito de interpretar dado, que deve ser difícil de comunicar para os clientes que querem as coisas, mas é um trabalho que a gente tem que fazer, que é... As coisas são complexas, basicamente. Uma métrica não tem um significado por si só. Ela tem um significado dentro de um certo contexto que você precisa entender o contexto de produção dela, o contexto do objetivo da pessoa com ela, né? E aí que você vai conseguir começar a fazer coisa com dado, né? Acho que não é uma esteira, não é uma indústria. Total. Né? A publicidade não é uma indústria, né? Esse eu acho que é o ponto. Você não consegue resolver tudo na lógica da padronização.
Sabe uma frase que eu acho incrível? Que por algum motivo ela tá batendo em mim há algum tempo na minha cabeça. É a frase do ex-presidente da Nokia, quando ele chora em público e fala: a gente não errou nada e ainda assim a gente perdeu. Eu acho que é um exemplo incrível disso. E realmente, ele não errou nada. O produto é perfeito, tudo estava certo para aquele momento. Até surgiu uma coisa que era completamente diferente de tudo que eles esperavam. Total. Eu acho que esse... E engoliu todo mundo. Esse, para mim, é o dilema fundamental de análise de dado. E o motivo pelo qual eu, pessoalmente, tenho algum ceticismo com criatividade 100% algoritmizada e tal. Eu sou super. Porque eu falo, gente, não existe, você pode fazer o que for, você vai estar sempre olhando para o histórico. E o que todo modelo faz é regredir as coisas à média. Um modelo de AI, assim, eu vou simplificar ele ao extremo. São médias em cima de médias em cima de médias. São milhões de médias, mas são médias em cima de médias. Eu falo, a média é o grande cálculo estatístico já criado, porque até um modelo super sofisticado é um monte. Você vai na matemática, é média acoplada com média, exponencializada de média, para você chegar na melhor média do mundo. Porque a gente, como pessoa, e aí eu vou ser muito crítico, eu acho que quem me conhece há mais tempo e ouvir esse podcast vai entender meu ponto, a gente gosta da mediocridade. A gente gosta do médio. O familiar, né? É o que mais apela pra você. Eu lembro de uma frase que agora eu não lembro quem que falou isso. Não lembro na minha cabeça, mas... você tem 2 filhos. Um filho é excelente em matemática e o outro é médio em tudo. O que é excelente em matemática, ele só é muito bom em matemática. Português, ele vai mal, geografia... Você faz o quê com os 2? Você contrata um professor particular para ajudar ele em português, não em matemática. Total. Se ele é muito bom em matemática, não. Eu não quero que ele seja um destaque em matemática. Eu quero que ele seja médio em tudo. A gente não incentiva o que é diferente, o que é único, o que é especial e tal. A gente gosta dessa coisa. E isso é mais visível ainda na forma que os números operam. Que é o seu ponto. Eu acho perfeito, assim. A média é a métrica mais comum e mais utilizada em todo o mercado, para qualquer coisa. E assim, sinceramente... Ainda mais com o nível de ruído que tem no mercado, de comunicação, de mídia, de entretenimento, você ganhar relevância é necessariamente fugir de média. Então, eu pessoalmente, sempre que alguém fala, qual que é a sua visão de usar dados para orientar o trabalho criativo? Eu sou um pouco extremo, tá? Eu falo, não use. Tipo, eu acho que o dado ele vai te trazer um referencial histórico. O referencial histórico é esse. Como que você foge do referencial histórico? É com você, sabe assim? Claro, o dado, então, ele até tem esse papel de te trazer o referencial histórico, fazer um pré-teste da média, mas se você quer ser relevante, é com você saber como que você vai sair desse referencial histórico. Total, né? Até porque o conhecimento empírico que você construiu ao longo da sua vida é tão importante ou mais do que a base métrica que você está trabalhando. Eu também não acredito no uso métrico para um trabalho criativo, assim. Mas eu acredito num outro cenário, que é o uso métrico para uma distribuição criativa mais inteligente. Perfeito. Por exemplo, fiz lá um filme perfeito. Inclusive, é um caso que a gente fez na agência há um tempo atrás. Estudou o filme, fez uma avaliação neural, entendeu o que o filme tinha de especial, de único e tal. E a partir dali, a gente pegou, dentro do contexto do filme, os frames que tinham maior atenção, maior memorização, maior motivação, e trabalhou ele com peças criativas para outras jornadas. Então, se ele tinha maior atenção, a gente fez relógio de rua. Não, a gente fez peça de display, peça de redes sociais. Os que tinham maior motivação, a gente fez relógio de rua, ponto de ônibus. Os que tinham maior memorização, a gente fez vinheta na TV, né? E bumper ads no digital. No final do dia, a gente não usou o conhecimento métrico para mudar criativamente o filme. Porque, de novo, vai naquela ponta da mediana que eu acho horrível. Da mediana não, desculpa, da média e da mediocridade. Mas a gente usou para construir um filme que fosse mais interessante nos ambientes que ele ia rodar. E eu acho que o nosso discurso está bem alinhado aqui. A gente não combinou, mas assim, porque eu falo exatamente isso. Realmente não combinou. Mas o papel do dado para mim uma vez que você tem as suas mensagens, ele vai ajudar, ele vai ser o vaso comunicante, né? Ele vai ajudar essa mensagem a chegar nas pessoas certas, ele vai vai direcionar isso para os lugares certos, mas talvez produzir a mensagem do zero é porque é engraçado, eu tenho muito, conversando com anunciantes, é uma pergunta muito frequente, a busca por um certo santo graal eu quero o insight criativo, eu quero que o dado me dê o insight criativo. E aí
É aí que entra um pouco do meu ceticismo de tipo, o insight, eu não acho que é o papel do dado te dar um insight criativo. Acho que o papel do dado é, uma vez que você tem 1 ou 10 ou 30 insights criativos, falar como que eu faço cada um desses insights chegar no interlocutor certo, entender esse interlocutor, é fazer esse vaso comunicante, mas a geração do insight criativo de início, eu não acho que é o papel do dado. Ou talvez o dado não seja a melhor referência para você. Total. Eu trabalho com BI há muito tempo, assim, há algum tempo, pelo menos. E eu acho que, pelo menos, quanto mais o tempo foi passando, e especialmente mais para agora, as pessoas tentam usar a métrica, o número, como uma fórmula de amenizar debates internos, assim. Ah, não, a gente terceiriza aqui, né, para alguém. A gente terceiriza para o número se aquele filme deveria ser de um jeito A, de um jeito B. E, gente, quando eu falo filme, é filme, peça, conteúdo, ação comercial, seja lá o que for, qualquer tipo de ação de comunicação, né? A gente terceiriza para o número a responsabilidade se ele tá bom ou tá ruim. Se ele vai dar certo ou vai dar errado. Parece que a gente perdeu um pouco de uma ousadia publicitária de fazer do jeito que a gente acha que tem que ser feito. E o número ajuda a compor isso, a entender isso, a distribuir isso. E não como assentar um debate de gente. Pô, isso aqui virou lambeção, mas assim, eu assino embaixo demais. E eu falo como um profissional de dados. Eu assim. também. É, isso. Tipo, eu me desvalorizo. Eu sou zero criativo nesse aspecto. Eu me desvalorizo. Eu falo assim, não é o dado que vai resolver, é outra coisa. O dado vai te ajudar. E tem aquela coisa do 0 to 1, assim, do tipo... na minha opinião, o dado não faz você ir de nada para algo. Isso é a criatividade. O dado vai pegar esse algo e vai melhorar ele 50%, vai deixar 60% mais eficiente, vai melhorar a eficiência, vai jogar um pouco de eficiência no sistema. Mas o que vai criar uma coisa que muda, né, que fica relevante, vem de outro lugar. Total. Né? Eu acho que tem um lance que as pessoas não entendem, que é o aspecto que a gente falou agora há pouquinho, né? Como os dados funcionam. Elas não querem entender como o dado funciona, elas sabem que existe a métrica. E querem impor a essa métrica uma função clara. O que é bizarro. Porque ninguém parou para entender como que aquela métrica foi construída, para que ela existe, como que ela foi desenvolvida. Vou dar um exemplo, assim, que eu vou tentar falar sem falar o que é, né? Porque eu não posso. Eu estava numa reunião, agora há pouco, discutindo uma ferramenta nova que vai ser lançada. E o quanto eu achava a ferramenta ilógica. Eu não achava a ferramenta ruim. Eu falei, gente, eu não consigo nem chegar no aspecto dela ser ruim, porque ela não faz sentido. Eu entendo o que vocês querem construir com ela. Eu entendo a conclusão que vocês querem ter com o dado que ela vai criar. Mas eu não entendo como ela foi criada. A ferramenta não faz sentido para mim. O propósito dela, assim. O propósito dela, eu entendo. Eu não entendo a construção de método dela, assim. Entendi. E é engraçado como eu destruí a reunião porque ninguém mais queria debater o ponto. Porque eles não queriam debater como a ferramenta foi criada. Eles queriam debater a lógica dela, o uso dela, a função dela. Se ela funcionar, ela vai ser ótima, né? Mas se a ferramenta em si não faz sentido, por que eu vou discutir isso? Total. Pra mim, é uma gastação de tempo futuro de um negócio que eu tô discutindo agora. É o único problema desse exemplo que você me deixou muito curioso pra saber. Eu te conto depois. Fechado. Mas é bem curioso, assim, como a gente busca terceirizar a coisa. E no momento que a maioria dos líderes não são, historicamente, de áreas de número, de avaliação, de dado, cria-se um desafio, né? Porque vira uma área de mágica, né? O que quer dizer mágica? Tipo, essa ferramenta aqui vai ser incrível, um dado que ela vai... Mas como que ela foi criada? Não, é produção de santo graal. Ela não faz sentido como ferramenta. É atribuição ao dado uma capacidade que ele não tem. Eu falo, ele tem muito valor, só não é o valor que você está achando que ele tem. Exato. E foi engraçado nessa reunião que são duas ferramentas. Uma, eu falei isso, e a outra, eu acho ela perfeita como lógica e eu odeio o número que ela dá. Porque ela tem outro problema. O problema dela não é a lógica da ferramenta. É um dado, a amostra dela é muito pequena, a forma que o número está sendo construído não faz sentido, mas a lógica da ferramenta é perfeita. E eu acho que é engraçado como a gente não consegue dividir isso, a lógica da ferramenta e o resultado que ela me dá. E eu posso criticar os dois separadamente. Por exemplo, MMM. Eu adoro a lógica da MMM, mas poucas ferramentas eu entendi a lógica que ela foi conduzida a ponto de eu acreditar no número que ela me dá. Eu acho que são dois problemas, né? A pessoa fala muito em exatidão e precisão, assim, uma coisa é você ter processos que às vezes fazem com que mesmo um dado bom, só que no processo esse dado deixa de ser bom, é o exemplo, às vezes, de alguns MMMs, do tipo, a conclusão final ele é muito boa, só que o processo pode ser ruim e gerar conclusões ruins.
Ou, de outro lado, aí a minha visão, claro, como que eu considero a métrica de last click, que é, o processo dele é perfeito, a lógica dele é perfeita, só que a conclusão que ele gera, eu acho ela imperfeita. Né? Eu acho esse exemplo perfeito, assim. A lógica de uma campanha de last click é ótima, porque assim, você controla o site, controla como as pessoas chegaram nesse ambiente, controla como as pessoas compraram, controla como elas chegaram no final, mas você ignora todas as outras categorias que estão no caminho. Exatamente. É exatamente esse ponto que essa ferramenta, que eu não vou falar qual é, me incomodava. Total. Bom, ela chegava numa conclusão, chegava, mas o dado que constrói não faz sentido nenhum. Além da incompatibilidade que ela tinha pelo caminho. Pô. Cara, assim, fiquei surpreso com crítica a sua visão. Achei sensacional. Pra gente concluir, eu queria... se você tivesse uma mensagem... Acho que você já deu muitas aqui, né? Mas se a gente pudesse falar para o mercado anunciante que tem muito encantamento com dados, que tem muito... que quer usar isso e vê o valor nisso, mas às vezes... Que mensagem você passaria para a gente melhorar a relação que o mercado anunciante tem com dados? Cara, eu acho que quanto mais honesta for sua relação com o dado, melhor. E aí, quando eu falo honesta, em todos os aspectos. Desde a honestidade de usar o dado com a função certa. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu falei da distribuição de uma campanha ou na análise de um projeto, até num aspecto de construir esse dado da forma que mais faz sentido, que é mais coerente. Não é um problema de tecnologia isso. Não é... Nenhum anunciante hoje, na minha opinião, tem um problema de tecnologia. Eu não tenho a ferramenta certa. Você tem. Você tem alguma ferramenta. De graça, você vai ter alguma coisa. O seu problema não é esse. O seu problema não é contratar a melhor ferramenta que o mercado tem. O seu problema é organizar o seu dado da forma mais coerente possível e você ser muito honesto com esse dado que você está trabalhando. Porque esse dado é o que te permite ter uma visão de longo prazo, te permite construir uma coisa diferente. A função do dado, ela não é de apaziguar um ponto. Ela não é de definir uma linha de raciocínio clara. Ela é de evoluir o seu negócio, de melhorar o seu projeto. Mas ela talvez te dê até mais dúvidas no caminho. E eu acho que esse é um ponto que é importante. Assim. Então, ser muito honesto com o dado é um aspecto que eu acho legal de pensar. Espetacular. Acho que é muito raro a gente que está trabalhando com dado trazer que o principal desafio é cultural no fundo do dia, né? Não é um desafio tecnológico, nem técnico. É da nossa relação de honestidade com esse dado. Eu tinha um chefe que falava que a maior função de uma área de BI é deixar de existir o mais rápido possível, né? Porque todo mundo deveria saber minimamente entender dado. Eu acho que esse, para mim, foi um bom feedback, que foi quando eu falei que eu não era mais BI, eu estava BI. Eu decidi ser BI porque ninguém sabia o que eu fazia. E era bom, porque eu podia opinar em qualquer coisa. Mídia, planejamento, criação, projeto. Não é porque eu tinha um apego àquilo, é porque eu queria ver o todo. E o BI me ajudava a ter uma visão do todo. Tá. Então, enfim, eu gosto muito desse caminho de pensamento. Espetacular. Guido, obrigado mesmo aqui pelo papo. Adorei mesmo. Valeu, brigadão. Valeu, tamo junto.